Gangsta é um caso de um achado único, quase que excelente. É um daqueles animes que, ao completar, você tira alguns minutos para pensar em qual nota colocar numa anime list, ou ainda sobre tudo o que assistiu, e principalmente como terminou. E é até revoltante, mas eu já vou chegar lá. O anime gira em torno dos dois faz tudo, que prestam serviços tanto para a população como para a força policial em situações que ninguém mais pode controlar. Os dois, chamados Warwick Arcangelo e Nicholas Brown, vivem na cidade de Ergastulum, que é dominada pela máfia, criminosos, prostitutas e policiais corruptos. Em um certo dia, um policial que eles conhecem na cidade pede ajuda para derrubar uma nova gangue que está devastando o território em nome de uma família mafiosa. E é nessa situação que eles conhecem a Alex, uma prostituta e que, após todos esses acontecimentos, se junta aos dois na equipe dos Faz Tudo. Eu admito que é um pouco difícil para mim falar sobre Gangsta, porque tem todo um medo de não ser um conteúdo à altura do anime, mas não custa nada tentar. Com seus 12 episódios, Gangsta é genuinamente um anime seinen, com seus aspectos mais psicológicos, violências, drogas e tudo o que uma sociedade pode trazer, como a discriminação com prostitutas e principalmente os Twilight, que são figuras importantes para o andamento da narrativa e eu já vou comentar um pouco sobre eles. Mas antes, eu gostaria de citar uma excelente escolha feita pela Kosuke, que é a autora da obra, que foi a de trabalhar toda a história com o local central como um foco, que é a já citada cidade de Ergastulum. Com o decorrer dos episódios, você vai conhecendo a população, se aproximando mais de um personagem ou outro e entendendo como eles funcionam, e até presenciando o desenvolvimento deles. Nós também vamos entendendo o funcionamento da cidade e como ela é dividida e comandada pelas 4 famílias, que são elas, os Cristiano, os Corsica, os Monroe e a Guilda Paukler, com cada um exercendo uma função e se ajudando mutuamente. No meio disso, estão os já citados protagonistas, Warwick e Nicholas. Warwick, como é possível perceber pelas cenas, é cego de um olho. Já o Nicholas é surdo e se comunica através da linguagem de sinais. A princípio, esses dois fatores podem parecer coisas que só estão ali jogadas e sem explicação, e até tudo bem se fosse, mas isso tudo é explicado e traz uma riqueza ainda maior para a obra. Então, com o decorrer dos episódios, nós vamos descobrindo muito do que precisamos saber. A origem dessas feridas e até como o Warwick e o Nicholas se conheceram. E ao invés de terem episódios específicos para isso, como é o padrão, vamos vendo de maneira fragmentada, com um pouco em cada episódio. Eu particularmente achei uma escolha melhor que a habitual, e a narrativa soube trabalhar isso muito bem. E, ao meu ver, se faz necessário trazer mais informações que o básico, até para interessar mais quem planeja assistir o anime. Não chega a ser comentários que estragam a experiência, porque a ideia do vídeo é não ficar dando spoiler. Um pouco atrás, eu havia citado os Twilights, e a sua importância dentro do narrativo. Mas o que são eles? Eles são filhos de usuários da droga Celebre e com isso nasceram com força sobre-humana e algum tipo de deficiência, apesar de que nem sempre. E para viver em sociedade, eles ficam na cidade de Ergastulum, mas são submetidos às chamadas 3 leis, ou 3 regras, as quais eu não vou citar, pois tira um pouco da graça de descobrir cada uma delas, e esse é mais um elemento que agrega valor para a narrativa e para a construção da cidade. Por ser um Twilight, o Nicholas nasceu com uma deficiência, qual eu já citei, que é a sua surdez. O Nick, como também é chamado, é um emplacado, assim como os demais Twilights, e essas placas possuem números e letras, que são o ranking de cada um deles. A princípio, o anime trabalha essa questão dos rankings como algo que pode parecer óbvio, mas é surpresa dentro dos episódios, como é o caso do próprio Nicholas. Já o Warwick é um normal, que é como eles chamam dentro da cidade, mas ele se destaca por habilidades das quais eu não vou citar. No decorrer dos episódios, além do já citado desenvolvimento deles, vemos as questões psicológicas que abrangem a Alex e os traumas trazidos pelas situações em que ela foi colocada. Também conhecemos os líderes das famílias e a proximidade dos Faz Tudo com alguns deles e seus capangas. E é muito agradável ver o sistema da cidade, com a interação da polícia, o papel de cada família, com uma delas, por exemplo, se encarregando das aquisições do Celebre. No meio disso temos outros personagens, como o Dr. Tel, que exerce um papel importante ajudando os marginalizados da cidade. Nos últimos tempos, eu tenho me interessado cada vez mais por animes com essa temática de máfia, fora animes de drama que eu sempre amei. Então em Gangsta, além de tudo que eu já citei, vamos assistir diversos confrontos com alguns bem animados e muitas cenas de tiro. Apesar de serem 12 episódios, é possível notar a riqueza do anime com tudo o que eu falei, mesmo sem dar spoiler. Então há uma vasta gama de elementos para serem apresentados, personagens, interações e como tudo é intrinsecamente ligado. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito. E quando eu digo isso, é preciso citar 2 fatores externos, o estúdio e a autora.
Gangsta foi lançado em 2015 pelo estúdio Manglobe e foi o último anime do estúdio, que viria a declarar falência por conta de uma dívida milionária. E esse problema do estúdio se faz perceptível dentro da produção do anime, especificamente da animação, que não é ruim, muito longe disso, mas que com o passar dos episódios fica notório uma queda na consistência dela e do character design. Então, dizendo de maneira mais simples, até porque eu não sou um grande entendedor de animação, em muitos frames os personagens estão mal desenhados, mas apesar disso não chega a ser algo péssimo. E há outros pontos fortes na produção, como a trilha sonora, que se faz excelente em momentos dramáticos. E já que eu falei da animação e da trilha sonora, abertura e encerramento são um espetáculo à parte, não só com suas músicas, mas com um estilo de arte único. Abertura sendo mais colorida e encerramento com menos saturação. E agora entramos no outro problema, a autora. Mas antes, é preciso falar, e sem spoiler, sobre o final do anime. Bem, não há. O anime termina no seu 12º episódio com um gosto de quero mais. Não é como se um arco tivesse sido encerrado e faltassem coisas a serem exploradas, e sim um término no meio do arco. Fica uma sensação de que faltaram mais 2 episódios para terminar toda a trama do anime. E o mangá, lançado em 2011, e que ainda consta com status de ativo no My Anime List, pode passar a falsa sensação de que tem inúmeros capítulos, mas são apenas 56. Isso se deve aos inúmeros hiatos de anos que ocorrem por conta da saúde da autora, que tem alguns problemas muito sérios e que vão estar aparecendo aí na tela. Ela, inclusive, já pediu para que os fãs parassem de perturbá-la, visto que ela não consegue desenhar normalmente. Apesar de que volta e meia ela fica fazendo postagens no Twitter de desenhos ou treinando na academia, mas não vem ao caso. Então, por conta desses hiatos, o mangá não avançou tanto após o anime, com pouco mais de 25 capítulos lançados após o que abrange a animação. Então pessoas como eu, que gostam muito de Gangsta, dificilmente, para não dizer impossível, verão uma segunda temporada da obra, visto que o estúdio veio à falência e o mangá não foi encerrado. E pelo que eu li, não teria material suficiente para uma segunda temporada. Então o que nos resta é sair de um anime sem um final certo para ler capítulos do mangá, que também não tem um final certo. Apesar disso, mesmo sem um final, Gangsta não deixa um sabor amargo na boca, como que aconteceu com muitos animes com final ruim ou sem continuação. E em virtude de tudo que eu citei, eu recomendo o anime, por ser bem diferente da maioria e trazer uma proposta interessante, com bastante riqueza na narrativa e desenvolvimento dos personagens. E com isso eu convido vocês a deixarem nos comentários a impressão que vocês tiveram de Gangsta com base no que eu falei. De tudo isso, até a próxima.